Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e recordo que o nosso programa não só está aqui neste momento na Curiacos TV, como também em simultâneo na Rádio Vida 97.1. O nosso convidado de hoje é uma estreia absoluta. Ainda antes de o apresentar, tenho que lhe dar o agradecimento de, em tão curto espaço de tempo, poder encontrar um espaço na sua agenda para vir conversar connosco. E não vem conversar connosco de qualquer tema, vem falar um pouco da sua vida, mas vem também falar daquele que foi o seu métier ao longo de todo este seu tempo de existência, que é a diplomacia. Eu estou a falar do Sr. Embaixador Francisco Henriques da Silva. Muito boa noite, Sr. Embaixador, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu sei que foi muito em cima da hora que o convidei. Agradeço o facto de ter estado disponível. Senhor Embaixador... Antes de mais, boa noite também e agradeço, portanto, o convite para estar aqui. Estou aqui como te gosto. Sr. Embaixador, os nossos telespectadores já viram também aqui duas colunas de livros, ainda falta aqui uma obra sua, já lá iremos aos livros, mas gostava que nos desse um pouco como é que foi o seu percurso de vida e como é que chega à diplomacia. Ora bem, eu tive uma vida, digamos, de estudante, em que andei por vários pontos também do mundo, porque vivi nos Estados Unidos na altura. Depois fiz a vida militar em Portugal, a vida militar que me levou à Guiné-Bissau, onde fui combatente no Exército Português. Depois disso voltei, completei o meu curso, ingressei na carreira diplomática, onde fiquei cerca de 36 anos e de onde me jubilei e mais tarde me aposentei. E, portanto, vivi em 9 países diferentes e conheci para cima de 70. É mais ou menos o meu percurso de vida, num resumo muito sintético. A questão é que, na realidade, há aqui uma série de países que acabam por marcar a sua carreira, não é? E pode dar-nos um percurso cronológico de que países é que foram esses onde exerceu, de facto, como embaixador e alguns dos episódios que viveu? Bom, eu servi como secretário e também como embaixador. O país que talvez mais me marcou como embaixador foi a Guiné-Bissau. Foi a Guiné-Bissau, onde estive como combatente do Exército Português, como tinha dito, entre 1968 e 70, e depois, cerca de 30 anos mais tarde, em 1997, volto à Guiné-Bissau como embaixador. Esta é uma situação inédita, porque creio, até ver, não é, que sou o único caso no Ministério dos Negócios Estrangeiros em que um combatente volta ao mesmo país como embaixador. Foi o que mais me marcou. Agora, países daqueles que eu tenha mais gostado, uma das experiências para mim mais fascinantes foi a Índia, onde vivi pouco tempo, mas gostei imenso. Todos os outros, estive em África, estive na Costa do Marfim, estive no México e terminei a minha carreira na Hungria. Digamos que os países que mais me marcaram foi, de facto, a Guiné-Bissau, porque assisti à Guerra Civil, à nossa guerra e à Guerra Civil, e a Índia, onde vim descobrir uma civilização diferente. Sim. Que me fascinou. E olhando então para aquilo que é esse seu percurso, você chega à Guiné em 97 e imediatamente se depara com um cenário de guerra civil. O cenário não era tão evidente assim. Ou seja, eu chego à Guiné-Bissau em 97, existia muita tensão no ar, muita tensão social, muita tensão entre militares
e isso começa, no fundo, a germinar e a criar um movimento que vem a eclodir em 98. Portanto, em 7 de junho de 1998, que se inicia um golpe de Estado, que, por sua vez, dá origem a uma mini-guerra civil que termina um ano depois, em maio de 99. E para além do livro que escreveu, onde conta de facto todo esse episódio, há uma crise humanitária ao qual o Sr. Embaixador é chamado para, de alguma forma, coordenar e dar a resposta. A crise humanitária na Guiné-Bissau era muito vasta. Não só o problema dos próprios guineenses, mas também o dos estrangeiros, designadamente dos portugueses e outros que lá viviam. Em 7 fases de evacuação, conseguimos extrair da Guiné cerca de 2.500 pessoas, portugueses e outros estrangeiros. Foi uma tarefa muito complicada. A mais difícil, digamos, a evacuação mais difícil foi a do Ponta de Sagres, em 11 de junho de 98. Porque era um navio cargueiro, sem grandes condições para acolher 2.000 pessoas, ou mais, foram as que embarcaram, e que, além disso, num teatro da guerra, sujeito a bombardeamentos, como foi. Aliás, no momento do embarque no Ponta de Sagres, o cais de Bissau estava a ser bombardeado com morteiros de 120 e mísseis Katyusha. E quando nós olhamos para este tipo de acontecimentos, um dos grandes mitos, por assim dizer, da carreira diplomática começa a desfazer-se, porque quem está de fora, não seja pelos filmes ou qualquer outra forma de arte, pensa que a diplomacia é viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, e aqui de El Rei não tenho problema nenhum na vida. Bom, efetivamente, eu, nos 2 últimos livros que escrevi, Memórias Diplomaticamente Incorretas, a primeira parte eu chamo os salambaleques e a segunda parte os croquetes. Ou seja, a ideia que as pessoas têm é que os diplomatas passam a vida, no fundo, em questões de ordem protocolar e, por outro lado, passam a vida em cocktails, em recepções de copo na mão. Com um copo de champanhe numa mão e com o croquete na mão esquerda. Mas isso não é bem assim. Porque, na realidade, há contactos constantes entre os governos e a administração dessas nações, até porque Portugal tem, obviamente, uma realidade que tem muitas pessoas deslocadas por todo o mundo. Temos muitos emigrantes que são sempre uma atenção para os embaixadores. Sim, temos muitos imigrantes e eu, na primeira fase da minha carreira, fui cônsul em New Bedford, nos Estados Unidos, também estive no Canadá, também estive em França e, portanto, conheço a realidade da imigração. Inclusive passei pelo Brasil, mas apenas de passagem, e conheci também a realidade da imigração. A imigração levanta outro tipo de problema, isto é, que tipo de assistência é que podemos prestar a esses imigrantes e como, que necessidades é que eles têm, a manutenção da língua e da cultura portuguesa entre a comunidade imigrante. De facto, são problemas que também dizem respeito à diplomacia. E quando nos falou da Índia, a Índia obviamente tem ali uma zona que é um legado luso muito grande, não é? A zona de Goa e Damão e Diu, onde inclusive os nomes ainda são nomes portugueses. Qual foi a relação que você encontrou dessas populações com o Portugal de outrora? Bom, nós temos que assumir neste momento que Goa é um Estado da União Indiana, um Estado completamente integrado. Evidentemente que ainda há pessoas que falam português em Goa, os apelidos mantêm-se, todavia, devido, portanto, a movimentos de população que vêm dos Estados limítrofes, Maharashtra principalmente,
a população está hoje muito misturada. E o português está a perder espaço. Está a perder espaço linguístico. Isso é um facto. Mas Goa deixa-nos uma sensação muito grande, porque ali percebemos claramente onde terminou o Império. Até onde chegámos. Mas há uma coisa muito curiosa, é que tem no Palácio dos Governadores, tem uma foto, no final, do professor Oliveira Salazar. É a última das fotos que se vê no museu. E, de facto, é um símbolo, porque é o símbolo do fim do Império. Para mim, foi isso que significou. E Sr. Embaixador, por que é que escreve? Sentiu necessidade de escrever? Este escrever é um reencontro seu com as suas experiências? É porque precisa de ficcionar alguma coisa? Ou isto são os episódios da sua vida e, de alguma forma, uma catarse a toda uma vida na diplomacia? Para mim, foi uma absoluta necessidade escrever primeiro sobre o que presenciei na Guiné-Bissau. E que escrevi 2 livros, o que já mencionou, e um outro sobre a minha experiência como militar, como um alferes. Que é o Guerra na Bolenha. Exatamente. Agora, para mim, o que conta, no fundo, é o que é autobiográfico. Porquê? É o que conheço melhor. Porque muitas vezes nós podemos escrever sobre qualquer coisa, mas aquilo que conhecemos melhor é o que podemos escrever com algum sentido, com o sentimento, com intensidade. Muitas vezes escrevemos sobre o que quer que seja, sobre a Lua ou os planetas, mas o que interessa, no fundo, é a vida concreta, todos os dias. E eu escrevi, no fundo, 4 livros autobiográficos. Portanto, essa Guerra na Bolenha, as crónicas dos desfeitos da Guiné, que refere-se à Guerra Civil, e estes dois últimos volumes. Memórias diplomaticamente incorretas. É que, no fundo, relato tudo. Eu não pretendo mentir nestas coisas, não tenho nada de ficcionar, de devanear. Conto a história exatamente como elas se passaram. Com episódios picarescos, episódios cómicos, episódios mais dramáticos. Eu descrevo-os sem qualquer problema. Sem segredos. Eu recordo-me de conversar com outros colegas que também exerceram a profissão e eles terem sempre quase uma ideia ambígua do Palácio das Necessidades. O Palácio das Necessidades aqui em Lisboa é quase, não sei, é como um limbo em que nada se passa, ou se passa, as portas estão fechadas, parece quase antidiplomático. Também teve essa experiência com as necessidades? Bom, sim, de certo modo, sim. Eu vi sempre os problemas um pouco de outra maneira. Aliás, nos meus livros eu retrato um bocadinho esse tipo de situações. Mas quando, a certa altura, há responsáveis que se voltaram para mim e me disseram, olhos nos olhos, o que o senhor passou em África, na Guiné-Bissau, e depois, na Costa do Marfim, com os golpes de Estado, são ossos do ofício. Ao que eu perguntei, e de uma forma completamente aberta, pois é, eu comi os ossos. E quem é que comeu o filé mignon? Quem é que comeu o bife do lombo? Não fui eu. Não sei se me faço entender. Sim. E acha que a colocação dos diplomatas em determinados cenários obedece a alguma agenda política? Há, de alguma forma, um pensar em quem é que deve ser o embaixador português em determinados cenários? Bem, em princípio, a escolha do embaixador depende do poder político. O poder político, do fundo, escolhe. E, portanto, há uma listagem que é elaborada no Ministério, e essa listagem é essa, que depois segue para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República, que a partir desse momento aceita a lista desses diplomatas que vão ser colocados como embaixadores no sítio A, B, C, D, por aí fora. Portanto, em princípio, há uma opção política. Evidentemente que há influências que se metem no circuito. Mas andam os embaixadores todos à procura de Londres, Paris e Roma?
É o chamado Circuito Revlon ou Circuito Elizabeth Arden, como é conhecido no Ministério. Há muitos que andam à procura disso. Eu não procurei, e digo-lhe, eu estive em Paris, por exemplo, num desses postos, mas o posto de facto que eu mais gostei como experiência humana e profissional foi a Índia. E gostei muito dos postos da África. Quer dizer, há diplomatas que podem só pensar em Paris, Roma, Nova Iorque e Berlim, ou Madrid. Mas, para mim, o que mais me fascinou foi E na Costa do Marfim, para tentarmos entender qual é o mindset de um representante nosso, sim, não é? Quando chega a um país deste que está em constante revolução quase social, em que há um equilíbrio bastante ténue entre todas as forças nessa sociedade. Como é que o Sr. Embaixador encara isso? Como é que são feitos os contactos? É não mexer para não estragar, ou há de facto um esforço de concertação para que as políticas sejam benéficas para todos? Bom, na Costa do Marfim o que sucede foi isto. Há um processo de descolonização que é um processo de descolonização que podemos colocar entre aspas, porque o próprio Houphouët-Boigny, o pai da nação, foi deputado e foi ministro francês. Do De Gaulle. Exato. E, consequentemente, esta é uma passagem de testemunho muito suave, muito tranquila. O problema é que este país tem muçulmanos, animistas, cristãos. Tem tribos de toda a variedade de feitio. Consequentemente, é muito difícil manter o equilíbrio social de tudo isto. A partir do momento em que o pai da nação, o Houphouët-Boigny, morre, ele conseguiu manter estes equilíbrios todos até à sua morte. Sucede-lhe um homem chamado Bédier que tenta, no fundo, levar o barco a bom porto. O problema é que as tensões sociais são demasiado grandes. Sociais, religiosas, étnicas, são demasiado grandes. E é a partir daí que começam os golpes de Estado e começam as insatisfações e começa a tornar-se um problema muito complicado de gerir. Sr. Embaixador Francisco Henriques da Silva, um outro país que também esteve foi no México. Sim. A verdade é que também chega ao México e há lá umas eleições que são ganhas por um fio de cabelo por um determinado candidato, exato, mas o outro não reconhece o resultado dessas eleições. Como é que se vive isso numa embaixada, num país que, de facto, também, tanto quanto sabemos, tem uma comunidade portuguesa com alguma relevância? A comunidade portuguesa no México existe, tem alguma relevância, mas não é uma comunidade muito, muito expressiva. Existem, de facto, muitos turistas portugueses que se deslocam ao México. A questão que se põe no México põe-se também noutros países em que, recentemente, no Brasil, nos Estados Unidos, também as eleições, o país está dividido ao meio. E o México estava dividido ao meio na altura. Houve uma série de protestos por parte da oposição, porque queriam, no fundo, ascender ao poder, porque as eleições supostamente tinham sido aldrabadas, tinha havido ali qualquer falcatrua por parte, e, portanto, não se podia aceitar. O certo é que este processo arrastou-se, as tensões sociais foram aumentando, até que, a certa altura, isto acalmou. Os diplomatas que ali se encontravam, como no meu caso, tentámos, de alguma forma, emitir, portanto, para os nossos governos a ideia de que houve eleições, essas eleições foram, como se diz em inglês, fair and free, ou seja, livres e justas, e, consequentemente, quem ganhou foi... Ganhou. Isto está ganho. Portanto, há que reconhecer isso. Mas tendo vivido aquilo que viveu na Guiné, não esperando, obviamente, nenhuma guerra civil no México, há sempre alguma preocupação por parte da Embaixada de uma possível necessidade de evacuação em caso de conflitos surgirem, por exemplo, em cidades, cidade de México, para cima de 20 milhões de pessoas, se não me engano, não é? Bom, em alguns casos existem, ou existiam na altura, não sei neste momento como é que a situação está, estou afastado destas lides há alguns anos bastante largos. O que sucede é que existem planos de evacuação. Estes planos de evacuação podem funcionar ou não.
e depende muito das circunstâncias. Repare, por exemplo, estou-me a lembrar de Bissau, se os rebeldes tomaram conta do aeroporto, como é que se faz a evacuação pelo aeroporto? Se os rebeldes estão a bombardear o porto de mar, como é que se faz a evacuação pelo porto de mar? Como é que se faz a evacuação por terra se há patrulhas, se há emboscadas? Portanto, está a ver os tipos de problemas que isso se levanta? Isto é extremamente difícil de gerir. Mas eu recordo, por exemplo, que na Guiné eu dispunha, na altura, de uma proteção de 10 GOIs, 10 polícias. 10 polícias contra uma turba-multa que se podia formar de um momento para o outro, que significava zero. Porque essa é que é a grande questão em cenários como esse, é que as coisas do nada pode surgir uma escaramuça por completo, não é? Exatamente. É de facto um problema muito complicado. Mesmo, por exemplo, na própria Índia, onde eu vivi há algum tempo, não tanto quanto eu desejava, mas há algum tempo, as tensões que existem entre muçulmanos e hindus são tensões muito, muito fortes e muitíssimo perigosas. As tensões que existem entre a Índia e o Paquistão, por exemplo, que ambos dispõem de armas nucleares, são tensões extremamente perigosas. Porque de um momento para o outro alguém carrega no botão, alguma coisa corre mal. Um conflito mundial. Entretanto, o Sr. Embaixador termina, por assim dizer, a sua carreira na Hungria. E termina na Hungria, creio que numa fase em que há o declínio do Partido Socialista e chega ao governo Viktor Orbán. Como é que assistiu a isso? Como é que viu este episódio do ponto de vista diplomático, de ter uma força política que tinha quase maioria absoluta a cair quase na insignificância? O grande problema que se pôs ao Partido Socialista na altura, ao Giursani, que era o secretário-geral do partido, foi este, é que há um congresso do Partido Socialista em que ele diz claramente, à porta fechada, claro, mas isto foi gravado, foi transmitido, de que nós temos que fazer batota, nós temos que ganhar as eleições de qualquer maneira, temos que mentir ao povo, se for preciso. Ora, isto foi conhecido. É a partir daí que há a debacle total do Partido Socialista. Porque quem diz isto, a certa altura, está a dar aso a que a oposição venha a ganhar trunfos consideráveis. Isto foi isso que aconteceu. Por isso é que o Viktor Orbán subiu ao poder, e subiu ao poder tranquilamente. Mas, quando ele subiu ao poder, a segunda força política não era já os socialistas, mas era o Jobbik. O Jobbik é a força de extrema-direita, com 17% do eleitorado. E foi por isso que até fizeram algumas alterações à Constituição que permitiu reduzir o Parlamento, por exemplo. Sim, mas isso é mais recente, já não estava lá. Eu assisto, portanto, à parte final do governo do Partido Socialista, tanto que o Giursani teve que sair e teve que vir um novo primeiro-ministro. O primeiro-ministro, no fundo, estava ali como mero gestor, e depois as eleições, e depois a seguir veio o Viktor Orbán, que já tinha estado no poder e voltou novamente, e com muito mais força, como se vê até hoje. Sim, até hoje, porque as últimas eleições que ele ganhou, evidentemente ganhou mais uma vez de uma forma inequívoca, não é? Mas a gente está aqui, ou seja, um responsável político que mente e que diz que mente para ganhar as eleições, e isto é conhecido. E como é que o embaixador transmite isto, por exemplo, para o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, de que há uma força política que é a que estava no poder, e que diz que vale tudo para ganhar as eleições? Transmite-se, exatamente. Eu transmiti exatamente assim. Ou seja, eu, na correspondência diplomática, nunca menti, antes pelo contrário. Disse sempre a verdade. Então, passa-se isto. Ou quando não sei disso, há o rumor de que isto pode acontecer. Ou supõe-se que, mas nunca falseei. Muito bem. Estamos a conversar então com o embaixador Francisco Henriques da Silva. Vamos agora até à nossa rúbrica de Direitos do Consumidor. Depois regressamos para continuar a nossa conversa. Até já.
Salve! Direitos do consumidor, direitos do quotidiano. Urge saber para se proteger. Contrato por telefone, por iniciativa da empresa. Telefonema de um consumidor para a EDP Comercial a reclamar a apresentação de faturas em papel. A telefonista, sem qualquer ligação com o assunto, nem prévio consentimento do consumidor, apresenta uma proposta de um contrato de assistência técnica com fidelização por 1 ano e desconto de 6% nos consumos e na taxa de potência. O consumidor pede a remessa das exatas condições da proposta para simulação, que não podem enviar, e que, se aceitasse o contrato, considerar-se-ia logo celebrado que a conversação estava a ser gravada. Está equivocada a telefonista, que não tem formação nenhuma neste particular. Os contratos pelo telefone estão disciplinados por lei e 2 hipóteses se perfilam. Ou a iniciativa do telefonema parte da empresa, ou é ao consumidor que se fica a dever o contacto telefónico, com distintas soluções, segundo a lei dos contratos à distância de 14 de fevereiro de 2014. Se a iniciativa competir à empresa, diz a lei, que quando o contrato for celebrado pelo telefone, o consumidor só fica vinculado depois de assinar a oferta ou enviar o seu consentimento escrito ao fornecedor. Ainda que o telefonema seja da iniciativa do consumidor, o seu aproveitamento pela empresa tem de ser tido como se o contacto dela houvesse partido, sujeito, por conseguinte, a uma tal regra, donde o contrato só se considerar celebrado, nestes casos, se o consumidor der o seu consentimento expresso por escrito ou assinar a correspondente oferta. Por conseguinte, o simples telefonema, ainda que dele haja um qualquer registro, não vincula, não obriga, é que nem sequer se chega a formar o contrato. Nestas circunstâncias, o que há é um nada jurídico, ou seja, para o direito não há nada, rigorosamente nada. Mesmo após o consentimento expresso do consumidor, em que há já um contrato válido, o negócio jurídico não será eficaz enquanto não decorrerem 14 dias consecutivos sem que o consumidor use do direito de ponderação ou reflexão para dar o dito por não dito, para exercer o direito de retratação, aliás, se o entender. E se do clausulado do contrato não constar com efeito o direito de retratação e não for acompanhado do respectivo formulário, o consumidor disporá não de 14 dias, mas de 12 meses que acrescem aos 14 dias iniciais, sem quaisquer consequências negativas para si. E como forma de penalizar a empresa por não cumprir a lei. O que se estranha, afinal, é que, para além da ausência de cortesia que se verificou na circunstância, porque o caso se passou connosco, é que a EDP Comercial não forme o seu pessoal, não o habilite a prestar as informações devidas aos consumidores.
de volta ao nosso estúdio. Estamos a conversar com o Sr. Embaixador Francisco Henriques da Silva. Espero também que tire sempre algumas informações importantes deste segmento que temos de direitos do consumidor, uma rúbrica que temos em parceria com a APDC. E Sr. Embaixador, disse-me que teve pena de ter estado pouco tempo na Índia. E a Índia, de facto, é um país que culturalmente é muito diferente da maioria dos países europeus, não é? Mas um dos fatores na Índia é o fator social. É de facto um país com uma população enormíssima, não é? Que pode inclusivamente vir a ultrapassar a população chinesa em breve, mas é uma população com uma tensão social, onde o elevador social é uma palavra completamente inexistente ou é um princípio inexistente. Como é que o Sr. Embaixador via isso? Ora bem, essa é uma das questões que nos choca quando vamos à Índia, é a divisão social por castas. No fundo, existem 4 grandes castas e existe uma infinidade enorme de subcastas. O sistema foi engendrado pelos indo-europeus, pelos arianos, quando chegaram à Índia, e que, para dominarem o território e dominarem as populações, arranjaram esse sistema. Os brahmanes, portanto, é a classe mais alta. Eu conto-lhe, por exemplo, um episódio muito curioso, é que, a certa altura, isto foi logo ao princípio, mesmo antes de eu ser embaixador na Índia, tinha ido lá de visita, e a páginas tantas estamos na fila para o check-in no aeroporto, e há um cavalheiro que avança diretamente para o check-in. E eu, estava um inglês à minha frente, começámos a protestar. Como é que é? Há uma fila, tem que se respeitar a fila, como é óbvio, em toda a parte. E o resto das pessoas mandaram-nos calar, dizendo: não digam nada porque ele é um Brahman, logo tem direito, tem mais direitos do que nós. Esta cena passou-se comigo, que é assim. Depois, portanto, há estas 4 classes, ou seja, Brahmanes, guerreiros, comerciantes, os Sudras que estão na inferior, e fora do sistema de castas estão os Dalits, ou os intocáveis, ou também chamados pelos persas, os párias. Os Dalits são intocáveis e, por natureza, não se podem tocar. Recordo um episódio, por exemplo... E quando diz não se pode tocar, não é porque... É não tocar fisicamente. Não tocar fisicamente porque há o conceito de que são impuros. Exatamente. Nós tínhamos na nossa casa um empregado que era Dalit e que estava com febre, aparentemente com febre, e a minha mulher, era um rapazinho novo, tocou-lhe na fronte. O que nós fazemos normalmente para ver a temperatura. Normalmente. Pois ele ficou, ao princípio, muito surpreendido e foi de uma dedicação total até ao fim, porque nunca ninguém tinha feito isso. É para ter uma ideia de como isto funciona. Agora, falando com os indianos, eles dizem-nos muitas vezes 2 coisas. Primeiro, é que no sistema de castas, perdão a expressão, cada macaco está no seu galho. Por isso é que nós não tivemos aqui revoluções como a Revolução Soviética ou Bolchevique, nem a Revolução Francesa. Cada macaco está no seu galho. Cada um sabe o que é que tem a fazer. E a gente não se mistura. Aos domingos, por exemplo, nas edições dominicais dos jornais, são páginas e páginas seguidas em que dizem: a rapariga da casta guerreira quer casar com o rapaz da casta guerreira na região de Bombaim, ou de Calcutá, ou do que quer que seja. Portanto, as castas casam entre eles. Porque, no fundo, para sair do sistema de castas é a reencarnação. Só reencarnando, morrendo, reencarnando, e aí podemos passar para uma outra casta diferente, se formos bons. Se não formos bons, não reencarnamos, ou podemos até descer de casta. É por isso também que religiões que preconizam a igualdade, Islão, cristianismo, os Sikhs,
também, são religiões que tiveram grandes adesões por parte das pessoas, precisamente para se libertarem do sistema. Mas o interessante, ou o perverso, por assim dizer, disto, é que mesmo essas adesões são das castas inferiores. Normalmente são os Dalits que acabam por aderir ao Islão ou ao cristianismo, não é? Isso hoje em dia, quer dizer, em princípio, eu não tenho dados exatos para confirmar essa tese. Em princípio, essa tese parece-me que tem algum fundamento, mas não total, porque há pessoas que mudaram, que se converteram. Surpreendeu, mexeu consigo, por assim dizer. É porque a lógica argumentativa pode ser correta, mas do ponto de vista humano. Sim, mexeu bastante comigo. Mas assisti até uma outra cena muito curiosa, já agora eu conto. Nós passeávamos ali em Nova Delhi, num jardins que se chamam Jardins Lodi, que é de uma antiga dinastia afegã, tem uns templos em ruína, etc. E de repente passa por nós um homem, que era um homem porque notava-se os pelos da cara, mas vestido de mulher. E disse, é um homem que está aqui vestido de mulher. O que é isto? Eu não estava à espera de uma situação dessa. No dia seguinte, mesma cena. E passados uns dias, presenciámos não um, dois ou três, mas várias. São subcastas de travestis. De homens que, no fundo, eu não quero estar a empregar se vestem como expressões politicamente incorretas, mas, de facto, essas subcastas existem também. E que se dedicam à prostituição, infelizmente, é uma das coisas que se sabe que na Índia acontece com muita frequência. É só para enquadrar o problema, não é? Muito bem. Sr. Embaixador, vamos passar um bocadinho para aquilo que é a diplomacia na atualidade. Obviamente a Europa vive um conflito e sem estar aqui a fazer qualquer tipo de juízo em relação às partes, aquilo que ouvimos constantemente tem a ver com armas, com contagem de mortos, com a escalada do conflito, e não ouvimos nada sobre canais de comunicação entre um lado e outro, propostas de paz, sentar à mesa para negociações. Nós estamos a assistir à lenta morte da diplomacia. Olha, eu não lhe sei responder exatamente a essa pergunta, mas essa pergunta faz todo o sentido, na medida em que o que nós assistimos é, de facto, aquilo que disse. Tiros, mortos, as cidades destruídas, postos de energia e de abastecimento eliminados e, portanto, não se vê nenhum esforço real e concreto para eliminar esse tipo de situações, do ponto de vista diplomático. Os turcos tentaram, o Erdogan tentou, há vários que têm tentado, mas isto tem-se tornado extremamente difícil desde a primeira hora. Tem que haver vontade. Eu suponho, aqui, isto é meramente especulativo aquilo que lhe vou dizer, que se houver um entendimento mínimo, mas mínimo, entre os Estados Unidos e a Rússia, o conflito pode, de facto, chegar a uma situação de, eu não digo de resolução, mas de início, do encetar de uma resolução. Mas para isso tem que haver entendimento. Porque, no fundo, não são procuradores, ou seja, claro, que estão no terreno. Mas não crê que, por exemplo, neste momento para a administração Biden, a guerra na Ucrânia quase que é uma manobra de diversão importante para aquilo que tem sido a erosão dos últimos meses da administração de Washington? Olha, para mim, o que sucede aqui é o seguinte, é que o que nós temos assistido nesta guerra é uma ascensão dos Estados Unidos, isso é verdade, que se mostram cada vez mais fortes. A moeda americana, como sabe, tem uma força enorme. Os mercados estão a ser dominados pelos Estados Unidos e a indústria militar, o complexo militar industrial, tem ganho muito com isto.
Neste momento, não sei se há verdadeiro interesse em resolver o problema pela base. Ou seja, de irmos para a negociação. Porque fórmulas há, certamente. Todos têm tentado. Ora, não podemos nós também aqui na Europa apanhar com as consequências de tudo isto em cima. Ou seja, não pode a Alemanha, a França, Portugal e os demais países que aqui se encontram ter com uma guerra ao lado que pode alastrar e é extremamente perigoso e que ninguém está a fazer nada. A diplomacia morreu. Talvez não tenha morrido, mas que necessita de levar um novo impulso, necessita. Sr. Embaixador, mas não acha que, por exemplo, com aquilo que tem sido o reforço das ações diplomáticas, mas junto, quase única e exclusivamente, dos empresários, ou seja, parece que há uma diplomacia económica que tem uma vivacidade enorme, mas a diplomacia geopolítica, política e estratégica foi colocada em segundo plano. Aliás, a pergunta que eu lhe faço é se Portugal pode falar com a Ucrânia e com a Rússia em dissonância com Bruxelas, por exemplo. Bem, vamos falar de duas Bruxelas. Há a Bruxelas, que é a União Europeia, e há a Bruxelas, que é a NATO. Portanto, aí, no fundo, pode haver duas dissonâncias. Em princípio, Portugal não pode estar a falar em dissonância. Não pode. Não pode nem deve fazer uma coisa dessas. Nós não valemos, o nosso peso específico é muito limitado. E temos que juntar-nos com os nossos parceiros e tentar encontrar uma solução. Não, sozinhos... Mas eu não estou... Qual é a solução? Estamos a mandar Leopards? Está a perceber o que é que eu estou a dizer? Se me dissessem a mim que o esforço diplomático português ou do governo português era sentar-se à mesa com as partes para tentar encontrar uma solução, o que eu vejo é que, sem consultarem os cidadãos, estão a enviar armamento para um cenário que eventualmente irá prolongar ou fazer escalar um determinado conflito. Bom, quanto a mim, a escalada do conflito acho que é bastante clara, porque, repara, aqui há uns tempos, o que é que diziam os média? Os média diziam precisamente que a Rússia não tinha munições, que a Rússia não tinha soldados, que os soldados não estavam bem apetrechados. Aparentemente, isto não é isto que acontece. Aparentemente, os russos têm munições. Aparentemente, os soldados, neste momento, estão bem apetrechados. O que sucede é que os ucranianos também querem melhor armamento. Querem os tanques e querem a aviação. Ora, tudo depende do que lhes podemos dar. Podemos lhes dar aviação, podemos lhes dar tanques. Se isso não arrisca a uma escalada ainda maior do conflito, com consequências extremamente complicadas e graves, ou seja, passamos para outra fase da guerra, e então envolvemos mesmo no conflito, não sei. Neste momento, o que me parece é isto, é que Rússia, de um lado, até aqui, minimizou-se o papel. Não conseguiram, na primeira ofensiva, atingir Kiev, não conseguiram, tiveram algumas derrotas e tal. Estão sem munições, diz isto constantemente. Mas será que se é assim? Então porquê é que os ucranianos querem mais armas? Querem mais aviões? Querem mais tanques? E senhor Embaixador, quando menciona isso, de facto faz-nos pensar também naquilo que tem sido o papel da comunicação social. E claro, o papel da comunicação social é informar, mas aquilo que nós vimos desde o início é que, por exemplo, os meios de informação russos ou pró-russos ou da Rússia acabaram por ser logo censurados, ou seja, as pessoas não têm acesso a esses meios de informação, a essa comunicação social e caminhamos ou alimentamos-nos da visão ocidental do conflito. A minha questão é, será que nós, cidadãos europeus, estamos tão infantilizados que precisamos de uma Europa paternalista a este ponto? A sua pergunta, neste momento, meu caro, parece-me que tocou no ponto certo, a um ponto que eu tenho defendido desde o princípio. Eu considero que nós não podemos estar sujeitos a atos de censura. Nós lutámos durante tantos anos no Ocidente para não termos censura à imprensa,
que não podemos neste momento estar... Há um canal de propaganda, não podemos estar a admitir um canal de propaganda. Há um canal de fake news, não podemos admitir um canal de fake news. Mas a questão que se levanta é esta. Mas temos de estar sujeitos apenas aos nossos canais, às nossas fake news ou não fake news. É isso que temos de estar sujeitos. Porque a razão é que não podemos ter acesso à informação que vem do lado de lá, para sabermos o que é que está a passar. Que eles não o tenham, o problema é deles. Mas o nosso problema é que, para nós, a liberdade de informação, a liberdade de comunicação é, para nós, um princípio fundamental. Consequentemente, eu acho que esse, quanto a mim, foi um dos grandes erros. Foi o silenciar logo... Exato, porque a certa altura leva-nos sempre um determinado caminho. É evidente que na guerra da Ucrânia há a invasão de um território soberano por parte de um país estrangeiro. Portanto, a Rússia invade a Ucrânia, invoca as razões que quiser, mas invade a Ucrânia à margem do direito internacional. Isso é um facto. Portanto, nós aí surgimos contra essa situação. Agora, não recebermos por parte da Rússia qualquer informação, ou ela nos é coartada completamente, porque não querem que tenhamos acesso à verdade, ou à verdade deles, para podermos até comparar, por uma parte da balança. Uma das vezes, um dos convidados, e não quero mencionar porque não quero correr o risco de me equivocar no nome, um dos nossos convidados aqui à mesa disse que quem está preocupado com a censura é quem tem medo da verdade, não é quem tem medo da mentira. Sim. Eu não... Ou seja, quem acha que a verdade pode prejudicar, censura. É um pouco isso. E o que é que diplomaticamente se pode fazer para começar a vislumbrar a luz ao fundo do túnel neste conflito? O que me parece é que as populações do nosso lado, do lado ocidental, deviam, no fundo, pugnar para terem um livre acesso à informação. E, portanto, fake news ou não fake news, verdades ou mentiras, eles que emerjam e que nós façamos o nosso juízo. Obrigá-los a sentar também à mesa para começar a negociar. Isto não pode ser. A certa altura, nós estamos a receber só informação de um lado. Pode estar certa, pode estar errada, mas estamos só a receber informação de um lado. O errado está aí. E quanto à resolução do conflito, passaria por... Na sua opinião, eu sei que é uma pergunta complexa. Esta é uma pergunta muito complicada de responder. Eu tenho a impressão que a Ucrânia, no fundo, como país independente, poderá, se houver uma solução de paz, poderá continuar a existir. Com parte do território amputado, provavelmente. Provavelmente a Crimeia pertencerá à Rússia e aqueles territórios a leste provavelmente ficarão integrados na Rússia. Isto no hipotético e muito especulativo acordo de paz que sabe-se lá quando é que pode aparecer. Quando é que poderá acontecer? Sim, senhora. Senhor Embaixador Francisco Henrique da Silva, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, eu. Obrigado por ter... Bem, foram 50 minutos, não deu para ir a todos os livros, mas deu para conversarmos um bocadinho e fica também já aqui o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, Sr. Embaixador. Antes de terminar, queria mencionar que este programa é feito por pessoas, com pessoas e para pessoas, e ao longo dos anos algumas das pessoas que têm estado aqui connosco, obviamente, sempre marcam e deixam memórias bastante boas. Hoje quero mencionar duas, uma que já esteve e já não está, mas está por perto, e outra que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Porquê? Porque a vida é um sopro. A vida é um sopro e para as nossas amigas Ruth e Marta, hoje alguém que lhes é muito querido, terminou a sua passagem aqui pelo nosso planeta. Alguém que as marcou, acarinhou, as viu crescer. Então, em meu nome e em nome de toda a equipa, quero deixar um beijo sentido, um abraço apertado à Ruth e à Marta e dizer que estamos aqui para cuidar delas e despedir-me de si. Até amanhã. Obrigado.